Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Que bom que você está aqui. Hoje é dia de vídeo que fala sobre vida cristã e eu quero conversar contigo hoje sobre o capítulo da Bíblia que eu mais gosto, que é o Salmo 139. Então, o título do capítulo é A Presença de Deus e aqui fala assim, eu vou ler só os primeiros versos para ti. Fala assim: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu ia dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me protege com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Eu li até o verso 6 e vou ler para ti agora a partir do verso 13 que diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga de minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido, e os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Eu gosto muito desse verso, e ali tem vários outros versos, mas eu destaquei para ti as partes que eu mais gosto. Sabe por que esse verso me impressiona? Porque fala de um Deus que conhece todo mundo. E eu não estou falando assim de uma forma geral, ele conhece de uma forma específica cada pessoa que existe e já existiu e vai existir. E eu fico pensando, como é que pode, sabe? O mesmo Deus que ele sabe sobre mim, ele sabe sobre ti. E ele não sabe de uma forma superficial, ele sabe de uma forma íntima e tão intensa que ele sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Então, eu fico impressionada como é que pode Deus, ele, ao mesmo tempo que ele se interessa e se alegra comigo, com as minhas conquistas, ele chora e ele se entristece contigo quando tu não tá bem ou quando tu perde alguém que tu ama. Como é que pode esse Deus tão grandioso, que sabe aquilo que a gente vai falar antes mesmo que a gente fale? E o que a gente vai falar sobre o amor de Deus? Um Deus que ama todos de uma forma intensa. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais ou que faça Deus me amar menos, porque Ele já me ama no máximo. Entende? E aí vem uma coisa interessante, ele me ama no máximo, ele te ama no máximo, ele ama o estuprador ao máximo, ele ama o assassino ao máximo, ele ama o agressor ao máximo, embora Deus não ame essas atitudes, Deus repudia essas atitudes, mas ele ama. Deus ama até pessoas que a gente repudia socialmente. Deus ama a pessoa, mas repudia o ato. Embora a gente não consiga fazer essa separação, Deus faz. E eu fico impressionada, como é que pode? Deus sabe. Gente, agora quando você está assistindo, tem um monte de mulher grávida no mundo. Um monte de mulher grávida no mundo. E Deus sabe de cada criança que está sendo gerada. Entende? Deus vê cada criança. E ali, como eu li para você, de modo maravilhoso, me teceste no ventre da minha mãe. É o que Davi está falando pra gente no Salmo. E Deus não sabe assim de uma pessoa, ele sabe de todas as pessoas, de todos os bebezinhos que estão sendo gerados, entende? E aí eu fico pensando também, quando eu vou orar, Deus, ele presta atenção na minha oração, mas enquanto eu oro, tem outros milhões de pessoas orando ao mesmo tempo. E Deus dá uma atenção individual a cada um que está falando com ele. Entende o quanto Deus é maravilhoso? E isso me impressiona muito. Eu fico muito impressionada com essa grandiosidade de Deus. E olha só que interessante. Por mais que eu hoje acordei, falei com ele, orei, porque eu acredito que ele existe, ele me ama e me abençoa hoje. E por mais que você que está assistindo não conversa com ele, talvez você ache que Deus nem existe, ainda assim que você acha que ele não existe, que você não goste dele, ainda assim ele te ama, ainda assim ele te abençoa. E ele não é ofendido com a gente. Sabe? Deus não é ofendidinho. Não é porque tu não gosta de Deus, ou porque tu não vai com a cara de Deus, ou porque tu acha que ele nem existe, que ele pensa assim, não gosta de mim? Vou te prejudicar. Pelo contrário, além de não querer te prejudicar, ele está sempre disposto a te mostrar o amor dele para que você o conheça. Percebe o quanto Deus ele é maravilhoso?
E talvez você está pensando assim, tá, Fran, você está falando de Deus aí de uma forma meio romântica, mas se Deus me ama tanto assim, por que eu sofro? Por que eu sinto dor, né, emocional? Por que eu sofro tanto? Gente, aí daria outro vídeo esse assunto. Mas assim, a gente sofre consequências das escolhas que a gente faz. Por mais que Deus nos ame, Ele também nos deixa livres. E o nosso livre-arbítrio, muitas vezes a gente sofre consequências de escolhas que a gente faz. Talvez você, esposa, é agredida pelo teu marido. É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo que eu tô dando. Não tô dizendo que todas as mulheres que estão agredidas pelos maridos é por causa disso. Eu tô dando um exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que você, esposa, é agredida pelo teu marido. E o teu marido, ele bebe, ele bate em ti, ele bate nos teus filhos e ele usa o dinheiro que ele ganha para alimentar o vício e ele não cuida da casa. Então você tem que trabalhar a mais, né, para conseguir dar conta de todas as contas da casa, enfim. E aí você talvez olha na tua situação agora e pensa assim, se Deus me ama tanto, por que eu sofro desse jeito? Mas a gente tem que olhar um pouquinho antes. Talvez quando você estava namorando com esse rapaz, a tua família te disse, os teus pais te disseram, filha, não é um bom rapaz para te casar. Ele tem alguns hábitos. Talvez no namoro, ele já te apertava no teu braço, ele já te empurrava, ele já te xingava com alguns palavrões. E você achava que isso era normal, porque depois ele te pedia perdão. Talvez se você fazia parte de uma comunidade religiosa, o teu pastor tenha dito, ou o padre tenha dito, ou o teu líder espiritual tenha dito, olha, essa pessoa não é uma boa pessoa, porque a gente conhece as pessoas pelas atitudes das pessoas. Essa história de, eu tenho que conviver para saber se é bom, se é ruim, eu tenho que fazer para saber se é bom, se é ruim, às vezes não é bem assim. Então, olha só, aí você passou por cima de todos esses conselhos e você achou que ele ia mudar, porque você ama ele, você podia mudar ele. E assim, essa história de mudar alguém depois que casa, ela é 1 em 1 milhão. E talvez tu não é esse 1 em 1 milhão. E aí talvez agora você olhe para você e pense, se Deus me amasse, Deus me tiraria dessa situação. Mas é porque Deus te ama, Ele não queria nem que você entrasse nessa situação. Entende? Não é porque Deus não nos ama. E aí é que vem o incrível de Deus. Ele te falou para te não fazer, ele te aconselhou, a tua consciência te disse não faz, e essa consciência ela vem da parte de Deus, não faz, tu ficou sabendo que não era para fazer, e ainda assim tu escolheu fazer, Deus ele não tira a consequência, porque foi a escolha que tu fez, mas ele tá contigo para te ajudar a passar por esse momento difícil. Entende? Ele está contigo para te reanimar. Ele está contigo para te dar esperança. Não estou dizendo que ele vai tirar o marido agressor da tua vida. Não estou dizendo que ele vai curar o teu câncer. O que estou dizendo é que você escolheu estar nessa situação. Ele podia dizer assim, querido, azar, escolheu, te vira agora. Mas ele não faz isso. Ele pega e fala para a gente o que está lá em Isaías 41:10. Deus ele fala assim, olha, não temas porque eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha forte mão. Então é isso que Deus faz por nós. E como é que eu vou explicar esse Deus? Eu não sei como explicar, gente. Eu só sei que a gente tem que amar, obedecer para não sofrer e entregar a nossa vida para Ele, porque de modo maravilhoso Ele nos conhece. De modo incrível Ele está atento às nossas necessidades e de modo incrível Ele nos examina. De modo maravilhoso Ele sabe quem a gente é e Ele sabe de forma individual, não é de forma geral. Eu sou professora e eu tenho muitos alunos na minha sala. E esses muitos alunos que eu tenho, eu conheço eles de uma forma geral. Mas Deus conhece de uma forma específica. Que Deus maravilhoso. E é sobre esse Deus que eu queria falar para ti nesse vídeo. E te convidar a conhecê-lo. Te convidar a ler a Bíblia, te convidar a entrar em contato com a palavra dele, orar, ir na casa dele, ter um relacionamento com ele. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Feliz porque quando a gente está perto de Deus, a gente tem paz. E paz não é a ausência de problemas, é estar tranquilo em meio aos problemas, né? A gente tem paz. Segundo, quando a gente tem contato com Deus, a gente tem esperança. Mesmo em meio às dificuldades, a gente olha com uma possibilidade de esperança. E em terceiro, quando nós estamos com Deus, a gente vive melhor. A gente vive muito melhor. Então, que você possa avaliar isso que eu disse e quem sabe dar uma chance para esse Deus que é tão incrível e tão maravilhoso para Ele fazer parte da tua vida. Fica aí uma dica pra você, tá bom? Um grande beijo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!